Oi, gente! Eu vim aqui contar pra vocês que dá pra fazer kitnet sem dinheiro. Eu vou contar a minha história, a nossa história, e eu espero assim que sirva pra vocês, né? Alguma ideia, alguma dica, né, de como a gente fez e que também possa, né, ser aí pra vocês, né, utilizada aí de alguma forma. Então, antes de começar, eu quero que você dê seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, fica até o final que tem bastante dica legal, tá? Então, a nossa história começa com financiamento imobiliário, né? A ideia era construir uma casa pra gente morar, e aí a gente fez um financiamento de 100 mil reais, e na época o terreno custou 52, meio terreno, e aí o restante do valor financiado nós usamos para construir ali a metragem que foi possível, que foram 2 cômodos e um banheiro, que hoje são as nossas kits número 2 e 3. Então a gente construiu dentro do financiamento esses 2 cômodos e fomos morar lá. E aí a ideia era ir ampliando, né? E aí foi devagar, nesses 3 anos a gente foi fazendo a obra, porque a gente não tinha dinheiro, a gente passava material de construção no cartão, às vezes a gente vendia alguma coisa que tinha em casa que não estava usando, né? Que a gente tinha bastante coisa, né? A gente tinha móveis, a gente antes morava numa casa de aluguel e a casa era muito grande. Então nós tínhamos móveis, tinha as coisas da casa anterior. E aí algumas coisas a gente foi se desfazendo. Uma porque a casa agora era pequena, né? Estávamos aí em obras. E outra também para poder usar esse dinheiro. Na época meu marido também vendeu a moto que ele tinha. Então assim, foi o dinheiro mais alto que a gente conseguiu, foi o valor de uma moto, né? De dinheiro ali na mão que a gente conseguiu tá injetando na obra. Mas o restante foi tudo assim, um pouquinho por mês, comprava um pouquinho de material, fazia uma parte, parcelava um pouquinho no cartão, fazia outra parte. Então a obra levou aí 3 anos aproximadamente, né? Ainda não finalizamos, na verdade, então vai ser mais do que 3 anos. Mas quando a gente estava 2 anos morando já na casa, construindo algumas partes, e já tínhamos feito a nossa suíte, com 2 anos a gente já estava também erguendo a sala, a garagem, e a sala e a garagem a gente fez na frente da casa e já fizemos com uma laje piso, com a ideia de fazer um escritório e um estúdio em cima para o meu marido trabalhar. Então aí foi a obra durante 3 anos. Quando estava para completar os 3 anos, a gente estava finalizando a casa. Já estava em fase de acabamento, em fase de pintura. E um pouquinho antes disso, ali por 2 anos e meio de obra, de construir na casa, a gente entrou na pandemia. E aí a gente começou pensar em formas de aumentar a nossa renda, né? Porque com a pandemia a gente sabe que foi difícil para todo mundo, né? E pra gente não foi diferente. E aí eu comecei a procurar na internet algumas ideias e eu nunca tinha ouvido falar de kitnet, do curso VDK. E aí apareceu pra mim, né, alguns vídeos do César e da Patrícia. E aí eu comecei a acompanhar aquele casal, as ideias que eles apresentavam ali. E aí acompanhei eles ali uns 6 meses. E aí eu mostrei pro meu marido e ele gostou muito da ideia. E aí já antes de concluirmos, né, a casa, ele mudou a ideia e falou assim, ó, em cima onde ia ser o estúdio e o escritório, a gente pode, né, tentar essa ideia. Vamos fazer 2 kitnets, bem grande o espaço lá em cima, né? Então dá pra fazer 2 kitnets. E aí ele teve essa ideia, não vou fazer mais o estúdio, vamos fazer 2 kitnets pra ver se dá certo mesmo, né? E aí, né, eu topei, mas sabia que era uma coisa mais pro futuro, porque a gente tava construindo a casa e a minha ideia era acabar a casa. Aí quando a gente já tava ali nos finalmente da casa, a casa toda com blindex, mandei fazer um balcão na cozinha em L de granito, acabamentos, gesso 3D, tudo assim nos mínimos detalhes, aquilo que a gente, né, quer pra nossa casa de melhor. A gente foi ali fazendo aos poucos,
fazia uma parte, pagava, fazia outra parte. Eu sei que tava ali, ó, a gente tinha acabado de um dia de trabalho, eu rejuntando piso, ele pintando com meu pai, fazendo, né, alguns acabamentos. E aí ele virou pra mim e falou assim: você sabe que a gente não precisa esperar pra fazer as 2 kitnets lá em cima, né? Você sabe que a gente já tem 3 kitnets prontas aqui embaixo. Prontas. Eu falei, hã? Quê? O que você tá falando? Não tô entendendo essa conversa. Ele falou, ó, aqui a suíte, a nossa suíte é uma kitnet. Tá pronta, já tem banheiro, já tem, né, a parte de encanamento pra puxar uma pia, já tá pronta aqui. Eu falei, ai, para com essa conversa, para de falar essas coisas, não tem nada a ver isso aí não, vamos fazer as 2 kitnets lá em cima, vamos ver como é que é. Ele falou, mas você que quer fazer o curso, você que tá empolgado com essas ideias, só pensa nessa ideia. E aí ele falou, ó, o quarto dos meninos também já é uma suíte, já dá outra kitnet, a cozinha já tem tudo a cozinha, a gente divide um banheiro no meio e tal. Ele foi falando e eu assim, achando que ele, né, tava viajando, não comprei a ideia, a princípio não quis, mas ele também não tocou mais no assunto, passou um tempo, mas aquela ideia ficou martelando na minha cabeça, né? E se a gente fizer? E se der certo? E se a gente adiantar isso, né? E eu fiquei pensando, e um dia eu falei pra ele, tá bom, vai, você tem razão. Ele, o que você tá falando? Ele, acho que nem se lembrava mais da história. E eu falei, vamos fazer. Ele, vamos fazer? A casa, vamos fazer a casa, virar a kitnet e tal. Meia contrariada, né? Porque a gente sonha, né? Mulher sonha com a casa, fazer aqueles detalhes de decoração. Mas eu topei, assim, falei pra ele, né? Vamos. Eu acho que foi, assim, um dos maiores desapegos, né? Que eu tive que trabalhar dentro de mim. Porque eu estava, assim, apegada à casa, né? A tudo aquilo, né? Deu trabalho, né? A gente suou ali pra colocar tudo que a gente queria, né? E aí eu, né, comprei a ideia dele e falei, tá bom, então vamos colocar isso em prática. E aí deu certo que, assim, né, aconteceu na mesma época em que a gente tinha um apartamento, né, e tava vencendo o contrato que a gente tinha de aluguel com a moradora, né, com a inquilina. E aí ele falou assim, olha, a gente vai pro apartamento, mora no apartamento, e aí a gente aluga aqui as kitnets, né, vai precisar fazer algumas coisas, né, mudar algumas coisas, mas dá pra fazer. E aí assim, né, meu marido começou, ele mesmo, sozinho, fazer essas mudanças, né, então assim, levou algum tempo. Aí meu sogro vinha nos fins de semana, que ele tinha uma folga, né, e dava uma mãozinha, uma parte ou outra, né, parte elétrica, meu pai ajudou bastante. Mas assim, gente, se eu falar pra vocês que a gente teve gasto com mão de obra, que a gente... Não, foi o material mesmo que a gente foi, da forma que eu falei, passando no cartão, vendendo uma coisinha ou outra que tava ali, né, guardado, sem uso, fomos levantando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, e foi acontecendo. Por isso que a obra, né, vai num ritmo mais devagar, mas não é impossível, né, a gente tá vendo isso acontecer. Hoje, né, a gente já estamos aí com 3 kits alugadas. A número 4, estamos em fase de finalização do banheiro, tá faltando o acabamento do banheiro. Logo já serão 4 kitnets. E não é fácil, eu não vou falar pra você, é fácil, vai que você consegue, dá tudo certo. Não, gente, não é, não vou enganar ninguém, não. Mas o que eu tenho pra falar é que vale a pena. Vale a pena, e hoje a gente já está colhendo frutos, né? Nós já estamos, assim, vendo o resultado desse investimento. Eu acho que uma coisa também que é importante a gente falar, né? A gente focou nisso, né? Então aí são 3 anos, né? Vamos falar, tem a pandemia também, que a gente não tem como viajar, mas são 3 anos, né? Sem tirar férias, sem
ficar, né, desperdiçando dinheiro com gastos ali, né? A gente focou nas kitnets, né? A gente focou, falou, não, a gente vai investir nisso porque a gente sabe que é um negócio que a gente vai ter um retorno e que vai valer a pena mais lá na frente. E é isso que a gente tá fazendo. Então, assim, eu queria falar pra vocês isso, né? As dicas que eu tenho pra vocês, né? Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história, mas o principal desse vídeo, né? De um financiamento imobiliário, a gente fez aí uma renda, estamos, né, construindo a nossa renda passiva, tão sonhada renda passiva, que por enquanto a gente brinca, né? Tá sendo renda suada, né? De passiva ainda não tem nada, não. A gente tem trabalhado bastante, mas tá valendo a pena. A outra dica que eu tenho para vocês, né? Quem faz um projeto do zero, né? Constrói, já vem, né, com um projeto de kitnet, é diferente do nosso caso de transformar uma casa em kitnets. Então a dica que eu tenho para vocês nesse sentido, você vai transformar sua casa, tente aproveitar o máximo do que você já tem pronto. Não mexer com paredes estruturais, não modificar muito o que você já tem pronto. Por quê? Quanto mais você mexer, quanto mais você mudar, mais você vai gastar, mais problemas vão aparecer, porque, né, a gente sabe que reforma, eu acho que é mais trabalho do que construir do zero. Então, assim, se você vai transformar a sua casa, tente pensar, né, se você... Nós não fomos atrás de um profissional. A gente foi ali quebrando a cabeça, tendo ideia. É um projeto nosso. Eu e meu marido que pensamos e tá dando certo. Tá dando certo. A gente tem uma pequenininha? A gente tem. Uma que era o quarto dos meninos. Ela tem aproximadamente 12 metros quadrados, sem o banheiro. Mas se você ver aí no canal, ela ficou super aconchegante. A gente conseguiu colocar uma geladeira e um fogão, né, grande, tamanho padrão de casa. E acomodou tranquilamente um guarda-roupa, uma cama de solteiro. Essa é a cama de solteiro. Então, dá pra fazer. Então, tenta aproveitar o que você já tem. Não modificar muito a estrutura, não mexer muito, né, no que já está construído. A gente precisou fechar uma porta, rasgar a parede em outro lugar, colocar outra porta. E uma janela, que a gente precisa, né, rasgar a parede, pôr uma janela. São pequenas modificações que nós fizemos. Tentamos aí, né, não mexer com a estrutura da casa, tentamos aproveitar o máximo possível. Então essas são algumas dicas. O banheiro, nós tínhamos um banheiro grande no quarto dos meninos, e aí a gente dividiu ao meio, ficaram 2 banheiros pequenos. É pequeno, mas, né, é possível e dá para usar, dá pra gente, né, atender ali o cliente no que é necessário. Então, às vezes a gente vai... aproveitar o que tem e diminuir o custo, diminuir o trabalho, diminuir o tempo de obra, porque a obra, né, toma tempo, e aí quanto mais tempo a obra, mais vai demorar para você ver esse retorno. Então hoje a gente está numa fase aí de 3 kitnets alugadas, uma finalizando. Então, assim, esse dinheirinho que começou a entrar das 3 kits, a gente já tá, né, investindo nela. Então ainda a gente está numa fase de investimento. O que eu queria falar para vocês também? Vale a pena sonhar, vale a pena correr atrás do sonho. Não desiste. Talvez você vai falar assim, mas pra você é fácil. Não é fácil pra ninguém, gente. Cada um tem a sua dificuldade, né? Eu acho que quem tá fazendo lá uma obra do zero, né? Que tá, sei lá, construindo um prédio de kitnet, né? Não é fácil pra ele também. Ele tem um pouco mais de recurso, mas não é fácil também. Obra não é fácil. E de repente pra você que tá aí, né? Tentando transformar um quartinho na sua casa em uma kitnet pra começar... É difícil? É difícil. É difícil para todo mundo, mas vale a pena. Vale a pena, e você pode fazer uma, e aí esse dinheiro dessa uma você ir investindo e fazer mais uma, porque a gente não tinha condição de fazer tudo de uma vez. A ideia até era, a gente tinha muito medo do quê? Será que vai alugar com obra? A princípio a gente não ia alugar, a gente ia terminar a 7 para depois alugar. Mas aí assim, não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar o dinheiro para continuar.
Então aí surgiu essa ideia, gente, vamos, né, falei com meu marido, vamos alugar as 3 que estão prontas, vamos, né, fazer rodar um pouquinho de dinheiro para poder continuar investindo nas outras. Ele ficou com medo a princípio, ele falou, né, vamos pôr, mas será que aluga? E, gente, foi assim, muito rápido, acho que uma semana, acho que nem isso, porque a gente teve ali a atenção de selecionar, né, o cliente, o inquilino, né, de prestar atenção ali, né, se a pessoa ela tem, né, como arcar com essa despesa em relação ao que ela ganha. Então a gente teve essa preocupação, mas aluga, tá em obra e alugou. A gente tem essa experiência para contar para vocês. Eu acho que esse vídeo é para isso. Então, assim, o que fica de tudo isso? O financiamento, que era imobiliário, e aí acabou virando, né, um financiamento para kit, porque se você for atrás no banco, você não vai conseguir um financiamento para investidor, para fazer kitnet, você não vai achar. Mas, né, a gente fez nesse intuito de construir a nossa casa, depois mudou, então é uma dica. A outra dica, né, tente aproveitar o que você tem aí, tente aproveitar a estrutura que você já tem. Então, a nossa casa é uma casa recém-construída, ela não tem 4 anos que foi construída, então é tudo muito novo, né? Então, assim, deu para aproveitar o que estava ali, porque é uma construção nova, então a gente não fez grandes modificações. A outra coisa, né, a gente foi ali tirando um dinheirinho ali, né, de um móvel que estava parado, uma moto. Essa é a terceira dica, né? Cartão de crédito, que é o que salva, não adianta, o cartão de crédito é o que salva. A hora que precisa fazer uma compra maior de material, de, né, acabamento, é o cartão de crédito, né? E aí a gente passa e depois a gente corre atrás do dinheiro. A gente, né, tá conseguindo, hoje já com as kits alugadas, a gente tá conseguindo girar um pouquinho mais de dinheiro, né? Então tá sendo um pouquinho, né, um pouquinho menos difícil, não que não tá difícil ainda, mas, né, tá sendo um pouquinho mais fácil por conta do dinheiro que ela já começou a girar, as kits. Então, assim, o que eu tenho pra dar de dica pra vocês é isso. Eu peço aí que vocês, né, confiram se estão inscritos, né, algumas pessoas, né, estão, eu vi que o YouTube tá cancelando algumas inscrições, né, alguns canais que eu, né, já era inscrita e tá sendo cancelada a minha inscrição. Então, confirma se você tá inscrito. A gente tem vídeos, né, sobre os móveis, eu já falei pra vocês que eu vou fazer, que eu comprei todos usados. A gente vai fazer sobre a planta, a gente tem aí um vídeo. Tô pensando em fazer um vídeo de resposta aos inscritos, né? Alguns inscritos perguntam, né? Ah, por que não fez desse jeito? Por que não mudou isso? Então, assim, eu tô pensando em fazer um vídeo de resposta aos inscritos. Então, confira se você está inscrito ainda, dê seu like, compartilhe esse vídeo. Ajuda o nosso canal a crescer, porque eu acredito assim que pode ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que a gente, tentando aí uma renda passiva, tentando uma liberdade financeira. Então eu agradeço aí quem ficou até o final do vídeo e até o próximo vídeo.